Fala galera do canal, hoje a gente vai trazer um conteúdo meio que diferente. Ultimamente a gente vem recebendo muitas perguntas como casal e como treinador ao mesmo tempo, então hoje eu decidi entrevistar meu digníssimo e maravilhoso parceiro, que além de parceiro é meu treinador e além de treinador ele é árbitro do fisiculturismo. Então eu vou fazer umas perguntas pra ele, umas perguntas pessoais, pra ele explicar direitinho como é que funciona, né? Vamos lá. Perguntas que a gente recebe frequentemente. Então vamos lá. Lembrando que ele não sabe dessas perguntas, tá? Quem sabe faz ao vivo. Como você se sente vendo sua parceira em fase de competição? Como eu me sinto vendo minha parceira em fase de competição? Sim. Não é uma fase específica, o Fase cenário todo, pré-contexto e contexto. Em fase de competição. Pronto. Bom, é bem desafiador, assim, porque o fato de você ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, você tem que estar o tempo todo ali ligando e desligando uma chave na sua cabeça, que uma hora você tem que lidar com o lado treinador, outra hora você tem que lidar com o lado parceiro, e eu, enquanto ser humano, às vezes isso ainda meio que se mistura, às vezes, né? Nunca é 100% de uma coisa para cada um, né? E então, assim, às vezes, quando pega, ela chega pra mim e diz assim, eu tô com fome, eu tô assim, eu tô cansada, e essa parte aí, ela tende a mexer um pouquinho, assim, porque você fica, poxa, será que às vezes eu não tô botando pressão demais, ou às vezes eu não tô restringindo demais, ou pegando pesado demais em algum aspecto, ou às vezes cobrando demais, né? Ela sabe que eu zelo muito por ela nesse sentido, e eu quero ver ela bem, né? Eu, inclusive, de preparações passadas, eu acho que com relação a isso, eu acho que essa foi a mais tranquila, né? Nesse sentido. Entre aspas. Né? Depois a gente vai vir aqui trazer um vídeo novo contando os perrengues, que vai ficar pra depois. Mas você acha que isso atrapalha na preparação? Essa parte de você levar pro lado sentimental também? Nesse caso, não. Nesse caso, eu falo por mim, né? Porque para todos os efeitos é muito fácil você pegar e ter uma outra pessoa, quando tem uma outra pessoa à frente do processo de preparação, é relativamente mais tranquilo, porque a pessoa tem aquele olhar muito objetivo, entendeu? E às vezes, assim, vou ser um pouco escrachado aqui, mas às vezes tá cagando e andando pro outro e para todos os efeitos só quer ver o troféu ali no final. E fisiculturismo não se trata somente de um troféu, ele se trata de um esporte de evolução contínua, né? É aquela coisa, até o momento em que o atleta tá para subir no palco, você faz o melhor possível. No momento que você tá no palco, já não depende mais de você. Então não se trata de troféu, né? Se trata de evolução. Aquilo dali foi o suficiente para você ganhar? Foi, beleza, você volta com o troféu para casa. Não foi, o árbitro, eu agora tendo o local de fala para falar como árbitro, além de preparador e tudo mais, tal. O árbitro ele não avalia potencial, ele não avalia histórico do atleta, ele não avalia o que o atleta passou para chegar ali naquele ponto, né? Ele avalia o que ele está vendo em cima do palco, entendeu? Às vezes, se pega você na fila do aquecimento do backstage, você pega tem um estresse, alguma coisa do tipo, o cortisol já aumenta. A gente, dado a data que a gente estava nesse vídeo, gravando esse vídeo na verdade, a gente viu casos de atletas que tiveram um aumento excessivo, um possível aumento excessivo de cortisol, ou mesmo erro de finalização, e parecia uma cachoeira em cima do palco. Não vou citar nada, mas existem exemplos. Sim. Né? Então, assim, existe muito isso, assim. Então acaba que não acho que eu levo tanto pro lado pessoal, mas em compensação isso acaba me tornando mais flexível. Eu consigo ter uma noção mais tipo, poxa, talvez aqui eu passei um pouquinho do ponto, aqui eu folguei um pouco mais, e acaba que o fato de estar o tempo todo próximo de você nesse sentido, de estar dormindo, acordando, de estar dormindo, acordando, acaba tornando mais flexível o processo, né? Calma. Uma de cada vez. Eu acho que eu respondi, né? Respondeu. Certo. Já respondeu 2 perguntas aqui de vez. Vamos pular. Como você lida com os ciúmes pela exposição do físico? Você tem, você não tem, você lida de forma? Não tenho, não vejo dessa forma. Isso é até uma pergunta interessante até, porque uma coisa é certa, a gente quando está nesse meio, existe o seguinte, você tá tão habituado com aquilo dali que de certa forma aquilo dali não chama, digamos assim, mais atenção do que o necessário. O que é que eu quero dizer com isso, né?
O fato dela estar de biquíni e tudo mais, desfilando em cima do palco, eu não vejo nada como sendo além da exposição do trabalho. Um nadador, ele precisa nadar de sunga, ele não nada de terno. Sim, verdade. Um advogado precisa advogar de terno e não advogar de sunga. Então, para todos os efeitos, de certa forma, um biquíni, dentro da conjectura da coisa, ele é, para todos os efeitos, também uma vestimenta de trabalho. Um basista, um atleta de levantamento de peso, ele precisa usar um colã, né? Então, assim, cada esporte, um lutador, um kimono, ou uma bermuda de compressão, enfim, cada esporte ele tem a sua indumentária, né? Que precisa ser utilizada. E no fisiculturismo, a depender da categoria, é uma bermuda, é uma sunga, é um biquíni, né? Sendo biquíni comum a todas as categorias, o que muda é o tipo do biquíni. Mas você não olha aquilo dali, pelo menos eu, como treinador, e quando eu estou arbitrando, ela sabe muito bem disso, que nada daquilo dali chama a atenção no sentido de ser uma coisa a mais do que o esporte. Sim, então eu no não caso, tenho que... para você, mas por Isso, exemplo, só a que nesse pergunta foi caso eu como não você tenho... lida com ciúmes. Sim, só que nesse caso, dessa mesma forma, Dos outros, dessa mesma forma, eu não tenho que ter ciúme dos outros, porque na minha sincera opinião é uma visão muito deturpada do segmento, uma visão muito deturpada do esporte. Você pegar, ter uma visão que seja puramente fora da visão esportiva. Pelo menos é o que eu penso, né? E eu, particularmente, eu prefiro assumir que as outras pessoas que estão assistindo, que estão prestigiando, pensam do mesmo jeito, né? Então eu não vou ficar ocupando espaço na minha cabeça procurando pelo em casca de ovo, como diz a história. Então. E como você lida com as críticas? Eu não lido. Não lido. Simplesmente assim. Não lido. Crítica pra mim não é nada. Crítica e elogio pra mim não é nada. Então, assim, quem critica, certo, vai lá, faça melhor. Porque quem tá produzindo, quem tá muito acima, quem tá no nível acima, não olha pra quem tá embaixo com desdém, com desrespeito ou qualquer coisa do tipo. Porque sabe que olha com um olhar de querer incentivar, de querer que você veja que aquela pessoa que ele tá observando de cima também chegue naquele ponto onde ele tá. Entendeu? É assim que eu vejo. Então, assim, crítica pra mim é indiferente, entra por um ouvido e sai pelo outro. Da mesma forma que elogio entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu não me deixo levar por conta dessas coisas, né? Qual a fase mais difícil pra você? Do processo de preparação? Sim. Eu, sendo bem sincero, eu acho que o começo. Logo bem o começo ali, logo do início da preparação, independente se ela tem 20, 16, 12 semanas, não importa. Porque o começo da transição do processo de bulking, do off pro cutting, ele sempre é, independente se você faz transição ou não, você ter a liberdade de comer mais comida, para passar a ter que comer uma comida com um calibre mais regrado, de ter que pesar com mais frequência ou qualquer coisa do tipo, para todos os efeitos é um processo adaptativo, né? A gente lida muito com rotina, mas para todos os efeitos, por exemplo, você passa o off inteiro tendo uma refeição livre no final de semana, do nada ele não tem mais, isso é fato. Você pode ter uma alimentação mais flexível no começo da transição, ou até mesmo no processo do início do cutting, né? E refeições livres, mas são puramente pontuais. Então, a refeição livre que você fazia uma vez por semana, ou até mesmo duas, a depender do que seja, você simplesmente não tem mais, porque tem que começar a limpar por algum lugar a situação, né? E acaba só se tornando viável quando é necessário. Então, esse começo, ele é meio que impactante, assim. Eu pelo menos, eu acho que essa parte inicial, ela é mais desafiadora. Depois que você começa a pegar o jeito, isso meio que não faz tanta diferença, porque você já está no embalo. Então, toda essa fricção, digamos assim, esse atrito inicial que tem, ele de fato, ele no início ele é mais difícil, mas depois que a pessoa pega o jeito, não tem muito o que fazer, ou é fazer ou é fazer. Qual fase, eu já sei, mas eu vou perguntar, qual fase do meu físico te agrada mais? Eu já sei a resposta, mas... Eu gosto de todas. Eu já sabia que você ia dizer isso. Eu gosto de todas. Mas... Eu gosto de todas. Tá falando isso porque é sua mulher? Tô falando porque é minha mulher também, mas eu realmente gosto da fase que ela se sente bem, né? Então, por exemplo, nas primeiras preparações, foi muito difícil para mim, porque como ela ainda estava aprendendo a lidar com esses processos, eu dizia que ela ao longo da preparação era assim, segunda, quarta e sexta, ela era uma biquíni, era o que ela dizia. Aí terça, quinta e sábado ela era uma figure, porque se vocês forem ver os vídeos anteriores que a gente tá gravando pros canais, tanto o meu quanto dela, ela relata muito isso, que costas sempre foi um ponto muito forte. Então ela achava,
coisas, vozes da cabeça dela. Não, vamos que das ela pessoas. que ela era uma As figura. pessoas. E no domingo, que era o único dia de paz, que era o dia de descanso, Graças o dia do a Deus, desfrute, a ela gente- dizia que era uma wellness, enquadrada na categoria dela. Mas assim, então assim, era muito difícil pra mim. Todo dia eu era uma categoria, né? Porque No eu nunca começo tinha era. feito um processo de secar, nunca tinha visto meu físico seco. Então não me agradava de jeito nenhum. Então, tipo, minha primeira Isso. preparação foi torturante. Ela tinha muito Porque isso de, eu eu quero nunca ser tinha me visto grande. seca. E eu sempre quis Isso. ser grande. Então, E ela hoje ser ela biquíni sabe. pra mim é fora de cogitação. Hoje Nem ela se, sabe que. se meu físico fosse pra ser um biquíni, eu não seria atleta. Porque eu tenho que ser feliz, eu tenho que gostar do que eu faço. De todas as categorias, a categoria que mais me agrada é o wellness. E graças a Deus eu sou uma wellness. Eu tenho um porte de uma wellness. Nada E contra as biquínis. nada contra nenhuma categoria. Eu amo o esporte, amo todas as categorias, amo quem ama cada categoria, mas cada um no seu quadrado. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Eu não me sentiria feliz tendo que se enquadrar, ficar pequena, com a perna fina, tendo que fazer 50 milhões de cardio. Já faço muito cardio, mesmo em fase de finalização wellness, porque o processo é igual para todo mundo, independente de ser uma categoria um pouco maior, uma menor. Tem que fazer cardio, tem que passar pelo processo e tem que sofrer. Mas uma biquíni, e principalmente uma biquíni que não é biquíni, que tem que estar se encaixando. As pessoas antigamente tentaram colocar isso na minha cabeça, que era muito mais fácil eu ser uma biquíni. Mas não, meu adutor é gigantesco, meu posterior é gigantesco, meu quadríceps é gigantesco. Se eu fosse tentar me enquadrar em ser uma biquíni, eu ia sofrer horrores. Eu vejo meninas que são grandes e ficam tentando se enquadrar na biquíni e não conseguem. Entendeu? Porque a categoria é pra ser pequena. E eu não tenho essa estrutura pra ser pequena. E graças a Deus eu entendi isso, que o que as pessoas tentavam colocar na minha cabeça era só tentar me desmotivar. Né? E eu amo a minha categoria e eu sou a minha categoria, é isso que importa. E eu já tô trazendo pra mim. Vamos voltar. Como lidar com as brigas em fase de carbo baixo? Silêncio constrangedor. Mas tudo bem. O que acontece? Essa fase de carbo baixo, para quem não sabe, a gente foi até abordado com relação a isso na academia, mas como eu respeito muito o processo pelo qual ela está passando, o que acontece? Acho sensacional, acho top, digamos assim. Tá lá o casal, o marido às vezes não é o preparador, não tem vínculo, não tem nada. É uma pessoa completamente à parte, mas é uma pessoa que incentiva. Mas o parceiro faz a dieta e o outro come o que ele quer. Só que eu entendo, pelo menos até o presente momento, até a atual conjectura do nosso relacionamento e como ele funciona até o presente momento, se isso vai mudar ou não, aí só o tempo vai dizer, né? Atualmente eu não me sinto confortável e eu sei o quanto que pesa para ela, por exemplo, ela tá fazendo dieta e eu ter que comer livremente, seja lá o que for, as coisas que eu tenho vontade. Então, apesar que às vezes eu digo, pode comer. isso. E ainda assim eu sou altamente respeitoso, digo, não vou fazer isso, né? E porque diversas vezes ela pegou e disse, não, vai lá e tudo mais, faça, come, isso aqui, e ainda assim eu digo, não vou. Por quê? Porque eu, se eu estivesse passando pelo processo, eu não gostaria de ver isso acontecendo. Pelo menos na minha cabeça atual, eu não gostaria de ver isso acontecendo. Mas às vezes acontece, que você tem uma outra coisinha. Que você libera. E Sim. aí, Mas nada que vá me afetar assim tanto, porque antigamente, por exemplo, minha refeição favorita é hambúrguer. Tipo, eu não ia gostar de estar vendo ele comer hambúrguer na minha frente. Porque eu amo hambúrguer e doces também, né? E cookies e afins. Eu amo. Então eu não. Assim, apesar de eu dizer, pode comer se você quiser. Mas no fundo eu sei que eu ia ficar chateada. Então eu percebo que ele não come nada disso na minha frente. Uma outra coisinha assim, fora da. Por exemplo, feijão. Eu não posso comer feijão na preparação. Um feijão com a farofa. E é uma coisa que eu gosto muito. Mas ele pode. Às vezes eu vejo ele comendo e isso não tem problema. só pra fazer Acreditem uma se adendo. quiser. Dieta de preparação é diferente de dieta de Isso. emagrecimento. Porque Só vocês pra podem fazer- escutar. Rapidinho. Vocês podem escutar assim, dizendo, feijão, mas feijão não é só. Gente, o condicionamento de palco é diferente da dieta das calóricas. Por isso que muitas pessoas julgam e não entendem. A gente não pode comer o que a gente quer. A gente tem que comer só aquela Precisa. comida e pronto. E é uma quantidade mínima mesmo. Às vezes é só sem carbo, tem refeição que é sem carbo. E as pessoas não entendem. Isso, só pra fazer um adendo com relação a feijão, porque pode ter gente que tá pensando aí, mas feijão é saudável. Feijão é saudável. Só que, por exemplo, no caso dela, né, qual que é o problema do feijão? O feijão causa estufamento excessivo, que não Isso, eu tem já vi que é nada que um grande atrapalha. grau de fermentação e isso acaba atrapalhando às vezes até a digestão.
Não tem problema nenhum com feijão. Se o metabolismo da pessoa e a flora intestinal e tudo mais Exato. permite o uso de feijão e o físico responde a feijão, pode comer feijão, só que o caso dela ela não come feijão, né? Varia muito, né? Porque cada pessoa, cada corpo individual funciona de um demais. jeito. Então tem gente que faz a finalização comendo batata. Tipo, o carbo da pessoa que é o melhor é a batata. Pra mim já não serve a batata. Então, o meu carbo é o arroz, então, tipo, fica sendo arroz do início ao fim da preparação. Se minha preparação durar 5 meses, vai ser só 5 meses eu comendo arroz de manhã, de tarde e de noite. Entendeu? Eu tenho que abrir mão de todos os outros carbos que eu gosto. Eu não posso comer tapioca, eu não posso comer batata. Não que não seja saudável, é tudo saudável, faz parte da minha dieta de emagrecimento. Mas quando Mas se é trata aquilo do que o físico fisiculturismo, responde. é o que o físico responde. Então, a gente se conhece a ponto de saber o que dá certo e o que não dá certo. Pra quando entrar na fase de preparação, ser só aquela comida. E o psicológico tem que estar bem ajustado pra aceitar. E é isso que a gente vem passando. Às vezes a gente escuta muita crítica ao longo dos dias, dos meses, das pessoas criticando, enquanto a gente tá aqui fazendo nosso trabalho bem feito, diga-se de passagem. E as pessoas estão julgando, ah, tá muito seca, vai secar mais, não sei o que, quando é que acaba. Né? Isso. E é difícil de explicar, mas é assim que funciona. Porque o atleta ele precisa fazer o que tem que ser feito. Então, você que tá assistindo esse vídeo, se você me criticou em algum momento da sua vida, tenha consciência, entendeu? Eu tô numa fase difícil, tá? Eu tenho que me abdicar de ter momentos com a minha família, de ir para aniversários, de sair com os meus amigos, entendeu? Em prol de um propósito que é o meu sonho. Então, se poupe de comentários negativos. Se você não gosta, se você não acha bonito, guarde pra você, tá? Porque eu acho bonito, eu gosto. Ele que tá comigo 24 horas, que é o meu parceiro, é ele que tem que gostar. Não é você, coleguinha, que está assistindo o vídeo, não é sua família, não é as pessoas que estão com você. Não, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Então, tipo, críticas nessa fase, ao invés de você estar ajudando, você está prejudicando. Entendeu? Mas a pergunta era sobre a gente, brigas da gente, né? Como a gente lida com brigas em fase de carbo baixo. Na grande maioria das vezes, sendo bem sincero, na grande maioria das vezes é discussão que nem precisava existir, né? Na verdade, é porque realmente a pessoa tá ali com os nervos mais à flor da pele, aí uma coisinha ou outra acaba passando, aí existe um estressezinho momentâneo, né? Mas essa perfeitamente preparação foi até sensato, mais mas tranquila essa do que as preparação outras, comparada com as outras foi bem mais tranquila, sim, com toda certeza. Mas qualquer pessoa que está com carboidrato mais baixo, tendo que comer pouco, passa por esse grau de estresse, às vezes não quer ficar conversando muito. E, inclusive é engraçado porque, assim, pelo menos eu sou assim, quando eu percebo que ela não está muito de conversa, aí eu dou o espaço dela. Aí ela se irrita porque eu dou espaço. Ela desce. Por que você não tá falando comigo? Não sei o quê. Aí ela é desse jeito. Só que aí quando ele começa a falar, eu fico, não fala não, deixa eu... É, desse jeito. Só que ele tem que falar um pouquinho pra eu ver o que tá falando, porque quando ele fica calado me estressa. Aí, eu acho que você já respondeu no início essa, mas eu vou perguntar. O benefício de ser o preparador da sua própria mulher. É bem como eu falei no início, né? Dá essa vantagem de poder tornar mais flexível o processo. E né? ter um feeling melhor, né? Porque você tá me vendo. Eu percebo que diferente de preparações passadas, o feeling do negócio ele tá bem mais apurado nesse sentido, sabe? Então, acaba se tornando bem mais flexível, mais fácil de contornar, com base em experiências anteriores que tivemos. Se acontece determinado tipo de problema, a gente consegue resolver, consegue contornar, entende? E aí a gente está sempre aprimorando, refinando ali, afiando o machado, como diz a história, para poder conseguir chegar com o melhor fazendo físico, milagre cada com vez. pouco, né? A verdade é essa, que a gente exatamente. dá os pulos da gente. Para finalizar, né? O que você pensa quando me vê no palco? É uma pergunta difícil essa, porque é um mix de sensações, assim, muito único, assim. É uma mistura de orgulho, é uma mistura de quase que um sentimento de uma batalha vencida, sabe? Eu particularmente, Eduardo, olhando de fora, eu não me importo se o resultado vai ser primeiro, segundo, terceiro, porque ela sabe disso. Eu sou muito, digamos assim, sensato, né? A gente tá fazendo o melhor, a gente faz o melhor com o que a gente tem, com o que a gente tem disponível de recurso, né? Mas a partir do momento que ela dá o primeiro passo dentro do palco,
Já foi A minha influência ela já não existe mais. Aí, muitas coisas já não contam mais. Então, o que foi feito, com o melhor que a gente tem até então, já foi feito. Então, o resultado que for vir é uma consequência de se foi um trabalho bem feito, ou se foi bem feito e não foi o suficiente, ou até mesmo se foi mal feito, porque ninguém acerta 100%, existe a possibilidade do erro em todas as vezes. Ou até mesmo a gente fez tudo 100%, tudo que estava no nosso alcance, a gente conquistou uma evolução, mas não era o dia. Porque, Sim. assim, todo mundo se prepara para ganhar. Exatamente. E então é o que eu digo sempre a ela. a minha meta que eu digo pra ele também é, tipo assim, eu quero evoluir, eu não quero mostrar uma coisa inferior ao que foi passado. Então eu quero mostrar evolução, eu me cobro muito com isso. Se a gente conseguir acertar tudo, mostrar evolução e ainda assim não for suficiente pra ganhar, foi porque tinha uma outra pessoa que estava melhor. E eu entendo plenamente isso. Agora, o que eu não aceito é perder pra mim mesma. Eu não quero perder porque eu errei alguma coisa, eu não quero perder porque eu fiquei nervosa, porque eu fiquei ansiosa, porque eu deixei de fazer um cardio, porque eu errei a dieta, ou porque eu não evoluí o físico. Isso eu não aceito. Agora, se eu tiver feito todo o meu 100% e tiver uma pessoa melhor, porque acontece, cada campeonato é único, né? Cada campeonato tem seu nível de atletas, e as atletas estão vindo cada vez melhores. Diga-se de passagem. Então, tipo, a gente não tem como controlar o resultado de nenhum campeonato. A gente tem como controlar como a gente vai se comportar. Exatamente. É isso que eu digo, né? Se você fez o processo todo, passou por tudo, a partir do momento que você dá o primeiro pé direito em cima do palco, já não tem mais isso de tipo, eu sou merecedor. Todo mundo ali é merecedor, mas o resultado não tá no nosso controle. Mas claro que a gente vai pra ganhar, né? Isso, isso exatamente. É óbvio, a gente vai esperando. Ninguém se prepara pra perder. A gente vai esperando o melhor, mas preparados, digamos assim, psicologicamente para o resultado que vier. Entende? Então é mais ou menos assim que funciona. Porque cada campeonato é um campeonato, eu posso Cada subir com 10, com 15, com 20, com 5, com 7, entendeu? É muito incerto, a gente não sabe quem vai estar no evento, a gente não tem como prever. Então, cada campeonato é um campeonato e às vezes até mesmo pode ter decisões injustas, como também pode ser justa. Enfim, isso eu não gosto muito nem de falar, até porque eu sei os dois lados. Por você ser árbitro, então eu sei o seu lado como árbitro e sei o seu lado como preparador. Então, tipo, tem muito atleta que às vezes vem querendo saber porque perdeu e, tipo assim, o seu lado como árbitro eu entendo o lado do atleta também por, às vezes, se sentir injustiçado, porque eu sou desse lado. Mas eu entendo o seu lado porque você é árbitro e eu consigo ter uma visão agora, quando eu vou assistir um campeonato, de ambos os lados, entendeu? Do atleta por se sentir, às vezes, injustiçado, porque às vezes acontece, e do árbitro porque ele não tem culpa nenhuma, ele tá lá pra dar o veredito de quem foi o melhor do dia. Às vezes você é o melhor, mas você não tava melhor naquele dia. Talvez você estava melhor um dia antes, num dia você não estava tão bom. E de fato, às vezes as pessoas ficam julgando os físicos por rede social, por Instagram, rede social. E como você tá até o dia do palco não é o que te define ser campeão. Tu tem que estar bem no dia. É o dia que vai te fazer ser campeão. Não é como tu tava um dia atrás. Um dia atrás não conta. Tu pode estar melhor que uma pessoa um dia atrás, mas quando chegar no dia, a pessoa dobra de tamanho. E aí? Entendeu? Não adianta. Exatamente. Então o campeonato é incerto. Cada campeonato só para fazer um adentro, um esclarecimento que pode ser que quem esteja assistindo não tenha entendido, tá? Eu atuo como árbitro, mas eu sei que você que está assistindo deve estar pensando, como é que ele é árbitro, é treinador dela e ela é atleta? Calma. Quando ela compete, nos eventos que ela compete, eu não trabalho. Isso. Certo? Eu não trabalho. Eu sou único e exclusivamente treinador dela. Nos eventos que eu sou cotado para trabalhar, né, ela não participa. E assim vai. Tá? Então não tem, antes que alguém pense alguma coisa errada com relação ao meu respeito nesse sentido, não tem nada, não existe essa possibilidade dela ser favorecida com relação a alguma coisa do meu julgamento, nem nunca foi. Pelo contrário, na federação que ele trabalha como árbitro, eu não ganhei, tá? O campeonato que ganhei foi outro. De outra federação que ele nem participa. Isso. Então, tipo, daí já tira. Nunca foi favorecida. Isso. É justo, certo é certo. Exatamente. E é isso. Foi? Esperamos que tenham gostado. Se inscreve, dá o like, de se inscrever, deixar um like, comente, compartilha. E qualquer sugestão de conteúdo que vocês queiram que a gente traga, é só deixar aí nos comentários que a gente dá atenção a todo mundo. Beleza? Valeu!